na área, meus amigos! E logo depois de Cuiabá 1, Flamengo 2, pelo Campeonato Brasileiro. E antes de seguir com o vídeo, eu quero pedir para vocês, por gentileza, sigam o canal, curtam o vídeo e comentem para a gente interagir aí, falar sobre o Flamengo, sobre esse mês de outubro que vai ser pesado para o rubro-negro. Vamos falar aí do jogo e dos outros jogos também. Por exemplo, contra o Inter não teve vídeo, foi um jogo bem complicado contra o Internacional, um jogo que a torcida passou raiva. Eu passei muita raiva, e vocês? Mais uma vez a gente teve aí um goleiro, eu falo aí brincando, mas a gente teve outro Neuer jogando contra o Flamengo. O goleiro do Inter, que ninguém conhecia, ninguém sabia muito bem se ia bem, acho que até a torcida do Inter, pelo que eu já tinha lido, era desconfiada com ele. O cara teve uma atuação impecável e fechou o gol. É claro que o Flamengo teve umas falhas, teve algumas coisas, mas aquele jogo foi impossível, foi impraticável, foram várias chances, o goleiro pegou todas, por mais que os atacantes do Flamengo tenham perdido uma coisa ou outra, mas o goleiro pegou tudo, muito difícil. E sobre isso eu quero falar com vocês. Hoje o time titular não jogou, né? Eu tô falando do jogo contra o Inter, justamente porque o time titular não jogou hoje, com razão, vai jogar quarta-feira contra o Corinthians, lá em Itaquera. E sobre o jogo, aquele jogo e todos os outros jogos que o time titular do Flamengo jogou, ou desvio, é um desvio de foco, um desvio de atenção muito grande, pessoal. É complicado esse tanto de decisões que os jogadores vão ter, e não dizer que eles perdem o foco, ou que eles vão perder um pouco aí até da disciplina tática, ou da concentração para alguns jogos, alguns determinados períodos, e os outros times vêm muito forte contra o Flamengo. O Flamengo está sempre aí disputando todas as finais todos os anos, sempre tem um algo a mais que a gente vê, e isso aí eu acho que a diretoria tinha até que cobrar mais e colocar mais na cabeça do elenco e dos jogadores, que realmente os outros times vão jogar mais duro com o Flamengo, vão dar um algo a mais. Dificilmente o Inter iria querer empatar um jogo se fosse ali com outro time, e o Inter ainda podendo buscar um Palmeiras ainda já distante, mas ainda poderia ter alguma coisa ali se o Palmeiras tropeçasse. O Inter se contentou totalmente com o empate, na velha estratégia do Mano Menezes. O Mano foi realmente depois empilhando defesa para segurar o jogo, e isso faz parte do jogo. O Flamengo tinha que ter buscado mecanismos, tinha que ter buscado formas de furar, e essa retranca do velho Mano Menezes não deu certo. Mas aí no jogo de hoje o time reserva jogou, só o Santos mesmo no gol, para não perder o ritmo. E naquele jogo contra o Inter, inclusive, eu ia comentar com vocês sobre isso. Esses jogos são importantes mais do que tudo para a gente ver o foco, o nível de concentração que vai se exigir esses jogos de jogadores que já foram contestados. Por exemplo, o Léo Pereira. O Léo Pereira, a gente até brincou aqui e falou que ele tinha ido mal em um jogo, acho que foi contra o Fortaleza, né? Que ele foi mal. E ele foi muito bem nesse último jogo, ele foi muito bem contra o Internacional. A defesa, no geral, se postou de uma boa forma, com exceção de quem? Do Rodinei. Rodinei muito mal, já são vários jogos seguidos que o Rodinei não vem bem, vem tendo aquela afobação que o Rodinei tinha antes, e isso é preocupante. Vai ser a hora agora que o pessoal brinca, a onça vai beber água, a onça bebe água, e o Flamengo não pode, de concentração total, vai ter que ter muita... O pessoal vai atacar, e o Corinthians ataca pelo lado do Rodinei, o Corinthians ataca pelo seu lado esquerdo, que é onde fica a direita do senhor Rodinei no time do Flamengo. Então, é bom o Dorival ter muita atenção. O Mateuzinho também não entrou bem, esse é o detalhe. O Rodinei saiu, o Mateuzinho entrou e não mudou, talvez até piorou. E o Varela jogou hoje, o Varela não comprometeu, mas tá sem ritmo, galera. Dá pra ver que o Varela ainda tem que se condicionar fisicamente, ainda tem que melhorar algumas coisas ainda na questão física. Então, Dorival, é o que o pessoal falava, já deveria ter colocado o Varela para jogar antes, talvez, já deveria ter preparado ele melhor aí, de uma maneira melhor fisicamente. Isso não aconteceu, o Varela ainda tá fora de forma, mas era bom colocar ele para jogar. Ele não pode jogar a Copa do Brasil, colocar ele em todos os jogos do Brasileiro, porque se acontecer de o Flamengo ter um resultado ruim, e por essa inconstância do Rodinei, o Varela vai ter que jogar a final da Libertadores. Não tem jeito. O Mateuzinho também anda muito inconstante. Tem que preparar o Varela, tem que colocar ele para jogar o Brasileiro. Ele deu a desculpa hoje até que os dois, tanto o Rodinei como o Mateuzinho, ficaram treinando. E espero que treinem muito para não cometer mais falhas. Mas é muito importante o Varela estar bem caso a gente precise dele na grande final da Libertadores. Sobre o jogo de hoje, o Flamengo ficou muito ameaçado de perder ou empatar para o Cuiabá.
Não vou comentar muito, primeiro tempo muito fraco das duas equipes tecnicamente, fraco mesmo, mas no segundo tempo o Flamengo conseguiu se impor um pouco mais, o Marinho e o Cebolinha entraram mais no jogo, e o Flamengo conseguiu criar mais pelos lados, trabalhar mais a bola, a entrada do Matheus França melhorou muito o Flamengo, e o Marinho teve a confiança do pênalti depois, teve o primeiro gol, o lance do Cebolinha, lance que ele faz muito, e a bola sobrou também, e aí foi uma confusãozinha ali, um gol não muito bonito, mas era o que valia para o Flamengo desafogar no jogo. E detalhe, nessa lista aí de jogadores que vem falhando, que a gente não pode confiar nesses jogadores, qual jogador? Diego Ribas, meus amigos. Diego Ribas, numa atuação até patética, é lamentável um jogador. Diego Ribas sem a menor condição de jogar pelo Flamengo, já não é agora, já não é de hoje que eu estou falando isso. Diego Ribas, numa atuação muito fraca, foi coroada aí essa atuação fraca dele, entregando um gol logo para o Cuiabá, na cara do Davidson. Não foi o Davidson que fez, mas foi um lance a lá Andréas, ele perdeu uma bola sozinho, não tocou essa bola, e o golzinho de honra que não precisava, o jogo já tinha acabado, né, o jogo praticamente, e perdeu essa bola besta, e o Flamengo tomou o gol, 2-1 para o Cuiabá. E falando ainda de outras coisas, o Corinthians ainda não terminou o jogo, mas está 2-1 contra o Atlético Paranaense, os dois titulares, hein, galera, os dois times titulares, o Atlético Paranaense só não está com o Fernandinho, e isso é importante, mostra como o Atlético Paranaense depende muito do Fernandinho. O Flamengo lá na final da Libertadores vai ter que jogar em cima do Fernandinho, uma marcação boa em cima dele. Ele é a principal válvula de escape, de segurança também do time paranaense, que está jogando contra o Corinthians titular também. Corinthians mostrando como cresceu no campeonato. Estava um jogo até tranquilo, estava 2-0. O gol do Atlético Paranaense foi agora. E o Flamengo vai ter que ter muito cuidado, pessoal, nesses jogos. Quarta-feira é o jogo em Itaquera. Corinthians e Flamengo é o jogo de ida da grande final da Copa do Brasil. O Flamengo tem que tomar muito cuidado com o Corinthians já mudou muito, tem muito mais confiança. O técnico é bom, já tinha falado isso para vocês. Vitor Pereira é um bom técnico, é um técnico experiente, português, diferente do português que nós tínhamos. O Vitor Pereira é um técnico experiente. O Flamengo vai ter que aprender aí com as falhas que nesses últimos jogos, igual eu falei para vocês, seja pelo lado do Rodinei, seja não colocando o Diego Ribas, tem que colocar jogadores que vão decidir. O Flamengo vai precisar, o jogo quarta-feira vai ser difícil. Todas as finais do Flamengo vão ser complicadas, ida e volta. O Flamengo tem que ter um bom resultado lá em São Paulo para poder chegar e decidir bem no Maracanã na outra quarta. Quarta-feira, logo depois do jogo, eu vou fazer um vídeo aí com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho grande porque eu abordei várias coisas que eu queria falar com vocês, mas espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem, que a gente vai estar comentando aí e vai estar falando sobre as decisões que se aproximam, meus amigos. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.